Salve, beleza? Tudo bem com você? Eu sou o Cris Grazina, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, quer dizer, nosso canal. Hoje é dia 7 de abril, dia do jornalista, por isso eu quero cumprimentar a todos os jornalistas que de repente acompanham o nosso canal. Dizer mais uma coisinha, toda vez que alguém quer atacar a democracia, começa prioritariamente pela categoria dos jornalistas. Por quê? Quando você quer acabar com o Estado Democrático de Direito, primeiro você precisa acabar com os jornalistas. Porque assim, quando isso acontece, quando é vencido o jornalismo, a imprensa livre e crítica, tudo mais que acontecer depois, ninguém vai ficar sabendo. A não existência de um jornalismo livre, combativo, investigativo, cívico, abre espaço para o autoritarismo, abre espaço para quem quer mandar sozinho. O jornalismo independente, verdadeiro, que cobra, que investiga, que mostra as verdades, é um obstáculo ao autoritarismo. Não por acaso, o jornalismo, a imprensa têm sido tão atacados nos últimos tempos, aqui no Brasil. Por pouco, o Bolsonaro não consegue demitir o ministro Henrique Mandetta. A ideia do Bolsonaro era substituir o Mandetta pelo Osmar Terra. Se acontecesse isso, ficaria mais ou menos assim: o Bolsonaro mata e o Osmar enterra. Além disso, ficou comprovado que aqueles rumores, aqueles boatos envolvendo o ex-ministro da Cidadania de Bolsonaro, Osmar Trevas, enfim, aqueles boatos sobre, como é que eu vou dizer, aquela relação extraconjugal da primeira-dama com o ministro do Bolsonaro, enfim, ficou comprovado que esses boatos não abalaram a relação de amizade e confiança entre o presidente e o deputado. Que bom, ótimo, melhor assim. No mais, nesse governo incompetente é que não falta. E aquela história, né, que a minha avó já dizia: muito ajuda quem não atrapalha. Pois é, o ministro da Educação, Weintraub, chanceler voluntário das relações diplomáticas brasileiras, como eu já disse aqui no canal, fez um post extremamente xenofóbico, né, um post tirando sarro dos chineses, né, usando a linguagem do Cebolinha, como se dissesse que os chineses falam, tipo, sabe, pastel de flango, fala errado. Então, uma visão bastante caricata e racista do povo chinês, mas não só, ele estava defendendo, né, naquele post, que eu até já trouxe aqui no canal, que a China que teria criado o coronavírus para tentar, sei lá, dominar o mundo. Uma visão conspiracionista, terraplanista, enfim. Esse post deu o que falar. A própria embaixada da China publicou uma nota no seu perfil do Twitter dizendo que repudia as declarações do ministro da Educação. E mais, que aquelas declarações poderiam ferir, prejudicar uma relação de amizade histórica inclusive, entre o Brasil e a China. E isso deu o que falar, né? Inclusive, isso merece uma janela, um parênteses. Depois desse post do Weintraub, a China, assim, por nenhum motivo, sabe? Sem motivo conhecido, decidiu comprar soja não mais do Brasil, mas comprar dos Estados Unidos. Melhor, né? Comprar, né? Pra que constranger o Brasil, né? De ter que ter uma relação com um país comunista. Então aí a China vai lá e compra soja nos Estados Unidos sem problema, né? Não é a China que quer atrapalhar o Brasil, né? Deixa quieto. Pra quê, né? A China fazer tanto questão de comprar produtos do Brasil. Compra dos Estados Unidos, tranquilo, né? Aí deixa o Weintraub menos nervoso, menos preocupado. A ideia do Weintraub é que a China, ao ver que a pandemia iria se alastrar pelo mundo todo, além de avisar o mundo sobre as consequências, sobre os problemas do Covid-19, teria então se dedicado a, sei lá, fabricar respiradores. Teoria essa que não se comprova na realidade. Até porque a China, em menos de um mês, já tinha avisado a OMS do risco de uma pandemia em função da contaminação dos cidadãos chineses na província de Wuhan. A questão é que o Weintraub deu uma entrevista para o jornalista José Luiz da Atena, da Rádio Bandeirantes, explicando a situação. O Weintraub disse que pediria desculpas à China
caso a China aceitasse vender 1000 respiradores para o Ministério da Educação. Agora, o que se destaca aqui é um certo cinismo do ministro ao pedir desculpas, ao condicionar essa desculpa a uma relação comercial. Quer dizer, ele não inverteu, ele não mudou o seu ponto de vista, ele não pediu, não se retratou em função do post racista que fez. Muito pelo contrário, ele disse, não quis ofender ninguém, foi só uma brincadeirinha. Aqui, um ministro não pode ficar com brincadeirinha, né? Deve estar faltando serviço no Ministério da Educação. Porque o Weintraub está tendo tempo para ficar postando no Twitter, para ficar bancando o embaixador brasileiro, o chanceler autodidata. Quer dizer, o ministro faz um mau trabalho na pasta da educação. E não contente, faz um desserviço desse para as relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Foi tão cobrado que deletou o post. Mas, mais uma vez, em entrevista com José Luiz da Atena, negou a inverter o tom do seu discurso. Continuou defendendo que a China fez tudo isso porque quer dominar o mundo. Opinião que ninguém compartilha. Nem mesmo os Estados Unidos, nem mesmo o Trump, nem mesmo ninguém. Muito pelo contrário, está todo mundo contando com a colaboração da China para superar esse desafio que é global. Trata-se de uma crise global que ninguém, em sã consciência, poderia tramar um negócio desse. Quer dizer que a China soltou um vírus contra a sua própria população para dominar o mundo, sendo que isso trouxe riscos e consequências extremamente perigosos para a própria China. Se eles não conseguem conter esse vírus, isso destruiria a economia da China. Hoje a China é a fábrica do mundo, só que é uma fábrica do mundo que depende do capital externo também, do investimento externo. Quem iria querer construir fábricas na China sabendo que lá, ainda com a população enorme que a China tem, corre solta uma epidemia de um vírus desconhecido? Ninguém. Se esse vírus trouxe consequências e perigos, trouxe para a China, que por sorte conteve a contaminação e está fazendo tudo que pode para colaborar com os outros países, de modo que as outras nações também possam passar por este momento, por esta crise da melhor forma possível. Aí o Weintraub falou, olha, não, se venderem para nós os respiradores, eu peço desculpas de joelhos aos chineses e digo, abre aspas, nas palavras do ministro, ele diria então para os chineses, eu fui um imbecil, peço desculpas, fecha aspas, desde que fossem vendidos os respiradores. Aí nós podemos fazer uma observação, porque o tempo verbal, aparentemente, da frase está errado. Quando o ministro diz, eu fui imbecil, ele está limitando a sua circunstância de imbecilidade ao passado. Porém, a gente sabe que a imbecilidade do Weintraub é uma condição extemporânea, crônica e permanente, que dura até os momentos atuais e muito provavelmente não vai se reverter ao longo da vida desse ser humano. Logo, o tempo verbal mais apropriado para a frase do ministro seria o do presente e não o do pretérito perfeito indicativo. O mais correto seria que ele dissesse, abre aspas, eu sou imbecil. Aí sim, a conjugação do verbo estaria mais acertada e mais condizente com a realidade. Gente, esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei aqui embaixo e não deixe de checar a sua inscrição aqui no canal. Também, se você gostou do conteúdo, compartilhe este vídeo com seus amigos no grupo de Zap Zappers. Beleza? Valeu, até a próxima!